Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente no Médico 24 horas do AC 24 horas. E hoje eu tenho a honra, a alegria de entrevistar um colega médico, cardiologista, que trabalha na emergência do pronto-socorro, fica na linha de frente da guerra. O nome dele é Igor Dávila, cardiologista, um jovem cardiologista com formação na Bahia, fez clínica médica aqui no estado do Acre, trabalha com a gente, uma pessoa de um coração incrível, que cuida de coração, cuida das emoções, mais um para somar na guerra do enfrentamento contra as doenças do coração. Igor, boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Fabrício, o prazer é todo meu, muito feliz pelo convite e para bater esse papo aqui contigo. Igor, você é um médico jovem, da linha nova, né? Sim. Da turma nova. Você é de Sena Madureira, nasceu em Sena Madureira, foi criado em Sena Madureira? Sim, até o momento de sair para fazer a faculdade, né? Fiquei até os 16 para 17 anos, mas a infância foi toda lá em Sena. Toda em Sena Madureira. Toda em Sena. Comeu muito mandim. Mais ou menos, eu não sou tão chegado ao mandim não, mas... Diz que é a terra do Padre Paulino, né? Agora o Padre Paulino é uma referência lá na nossa cidade. Igor, você saiu de lá, foi para a faculdade e nunca mais voltou a morar em Sena Madureira? Não. Isso aí era um sonho antigo que a gente tinha, né? De, se não morar, mas voltar para estar perto, né? Eu ainda tenho família, ainda tenho avó, ainda tenho avô, madrinha, ou seja, a família toda está aqui no Acre ainda, né? Principalmente em Sena Madureira. Era uma vontade de estar perto deles. Mas me contaram que além de você trabalhar aqui em Rio Branco, na linha de frente da emergência, como cardiologista, você também trabalha lá em Sena Madureira. Você vai lá uma vez por mês para atendimento, né? Isso. Como é que isso acontece lá? Ó, a gente sempre está indo uma vez no mês, né, inicialmente. A gente está começando a apresentar o trabalho da gente para a população. Graças a Deus a gente é bem conhecido lá, né? Conhece a família da gente, conhece, né, toda a nossa história. E a ida à Sena, ela foi a união do útil ao agradável, né? É uma coisa que eu vou tanto para trabalho, mas principalmente para lazer, que eu já coloquei na sexta-feira, para depois na sexta-feira passar lá no sítio dos meus avós, né, comer aquela galinha caipira, passar o sábado e o domingo lá descansando e depois voltar para Rio Branco. E o que você atende lá é muito diferente do que você atende aqui, né? Porque aqui você trabalha na porta de urgência e emergência. Sim. Ou as patologias de lá são similares ao que você está atendendo aqui? O momento do atendimento é diferente, né? As doenças são as mesmas, só que aqui no pronto-socorro a gente pega o paciente quente, né? Aquele paciente que chega, né, no quadro agudo de um infarto, de uma arritmia. Então, muitas vezes, obviamente, o perfil do paciente que a gente recebe aqui no pronto-socorro é muito mais grave, muito mais delicado, às vezes, né, requer uma estabilização. E lá em Sena, não. Às vezes a gente está tendo aquele contato inicial, né, tanto do paciente que já teve algum problema cardíaco, como aquele paciente também que está fazendo a prevenção, né? Graças a Deus, a gente está adquirindo cada vez mais a cultura da prevenção, né? Deixar de ir para remediar e ir, né, antes de algum mal, de alguma doença se instalar. Igor, ainda falando de Sena Madureira, o que mais você tem atendido de enfermidade cardiológica em Sena Madureira que te chama a preocupação? Bom, o perfil dos pacientes de Sena Madureira são parecidos com o perfil do restante do estado e do país, né? As doenças cardiovasculares ainda são a maior causa de morte no Brasil, né? Quando eu digo cardiovasculares, infarto, AVC. Então, o que a gente tem atendido muito em Sena, geralmente, são pacientes que passaram por um quadro de infarto, insuficiência cardíaca e, geralmente, doenças associadas também ao tabagismo. Doenças ao tabagismo, obesidade, sedentarismo, tudo isso é um prato cheio para as doenças cardiovasculares. São mais em homem doença cardiovascular ou em mulher? Ultimamente esse número tem se equilibrado bastante, né? A gente não percebe uma diferença tão grande agora entre o número de homem e mulher, não. A população está bem parecida. Igor, aqui no Acre nós temos um negócio dos antigos, que os antigos viviam mais, que era a geração de ferro, que agora está sendo uma geração não tão de ferro quanto era antes, porque antes eles tinham uma alimentação, diziam, melhor, né? A industrialização dos alimentos, essa alimentação mais fast food, comidas rápidas, em vez da galinha caipira que você falou, Sim. daquela carne que, né, menos gordura, Sim. eles comiam mais farinha, um arroz de plantação própria de roçado, e isso beneficiava mais a questão das doenças, para não ter doenças cardiovasculares? Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Na roça, os avós da gente comiam ali a verdura fresquinha, sem agrotóxico, tirava ali do quintal, né, a galinha do quintal. Hoje, com o advento dos fast foods, das comidas industrializadas, a gente incrementou na dieta da gente uma quantidade de sódio muito alta, né? Quantidade de sal muito alta. Então,
Aqui em Rio Branco a gente já consegue ter uma vida corrida, uma vida de capital, né? A gente às vezes já pega um pouco de trânsito, então a gente acaba comendo às vezes o que tem, acaba se alimentando mal, às vezes não tem tempo de fazer atividade física, então a correria, né, do dia a dia ali da rotina acaba fazendo a gente, né, ter um pouco mais de, digamos assim, a gente come o que tem, né, na hora. E no interior a gente ainda consegue ter uma vida mais tranquila. O sódio, o sal, ele chega a ser um vilão maior para a saúde do que a própria gordura, do que as gorduras saturadas? Eu acredito que as coisas estão muito bem elencadas, né? Hoje, a hipertensão arterial é o carro-chefe dos pacientes cardiopatas. A grande maioria que nós temos de pacientes cardiopatas, né, que tem história de infarto ou de insuficiência cardíaca, são hipertensos também. Inclusive, nós vamos estar trazendo aqui o Odilson, que é um cardiologista, que anunciou, colega nosso, que o Acre tem 180 mil hipertensos. Então, relacionado aos hábitos alimentares, os usos e costumes, isso leva o paciente à hipertensão? Ou diziam que as causas genéticas, familiares, a herança genética seria a principal causa? Explica melhor isso aí para a gente, da questão da pressão arterial. Fabrício, a gente tem duas situações. Primeiro, antigamente o número de diagnósticos era muito menor, né? Querendo ou não, a passos lentos, né? Mais lentos do que o esperado, a gente está começando a melhorar o acesso dessas pessoas à saúde. A gente já tem aí programas de saúde itinerante, né? Já tem médico indo nos seringais, lá nas colônias, verificar a pressão, verificar a glicemia. Então, antigamente, a gente não tinha tanto hipertenso, porque a gente não tinha tanto diagnóstico. Não existia o acesso não tinha o acesso, né? E hoje, graças a Deus, a gente consegue ter um programa, né, que atende esses pacientes, inclusive um programa de hipertensão do Brasil é um programa muito bom. É um programa que ele tem um representante de cada classe medicamentosa para tratamento de hipertensão. Quando eu comecei medicina, há alguns anos atrás, eu aprendi um programa do governo brasileiro que era o Hiperdia para hipertensão e diabetes, que com certeza nas unidades básicas ainda tem bastante. Você tem falado que os médicos têm chegado já aos seringais, às colônias, às colocações mais distantes do Acre, e isso tem feito um mau diagnóstico. Boa, isso é um bom esclarecimento à população. Mas além do médico, tem chegado também as medicações, ou está chegando só medicação básica? Ou tem chegado medicações? Porque nós sabemos que as medicações, a cada ano, elas estão sendo bem aprimoradas, né? Isso. Tem um espaço muito grande entre uma medicação que é lançada na indústria até uma medicação de ponta, até ela chegar lá no final, no consumidor final, que é aquele que às vezes está mais distante. Isso demora anos, às vezes demora décadas. Então, assim, às vezes a gente ainda tem dificuldade ainda da chegada dos medicamentos básicos. Uma losartana, essas medicações, uma metformina para diabetes. Então, às vezes, quando a gente tem pelo menos isso, quando o paciente tem pelo menos acesso ao básico, a gente já fica feliz. A gente costuma dizer que o feijão com arroz bem feito, ele ajuda. Cabe em qualquer lugar, né? Cabe em qualquer lugar. Então, assim, as medicações, se elas chegarem, se as medicações básicas para o tratamento dessas doenças, elas chegarem ao paciente, a gente consegue melhorar a nossa epidemiologia. Então, você quer dizer que ainda há uma deficiência do básico, chegar lá na ponta, nas colocações, nos seringais, nos municípios, que a bem da verdade é que tem muito município que nem o básico ainda tem, né? Com certeza. Igor, mudando então, lá de um município, do interior, das colocações, vindo aqui para Rio Branco, onde não pode se negar que a coisa anda um pouco melhor, principalmente no que diz o pronto-socorro. O pronto-socorro hoje funciona de verdade na parte cardiológica, nas emergências? Na minha época, quando eu estava lá, estava funcionando. De uma forma capenga, mas ia. E hoje, você que está na ponta, dentro do pronto-socorro? Fabrício, eu tenho até uma observação muito interessante para fazer sobre isso, porque apesar da pouca idade, eu já tenho alguma experiência em alguns estados do Brasil, Experiência em São Paulo, no Maranhão, na Bahia, lugares por onde eu passei e por onde eu trabalhei. E aqui a gente tem uma particularidade interessante que o tempo em que o paciente, geralmente, quando ele está aqui em Rio Branco e região, ou então Alto Acre, ou até aqui no Vale do Purus mesmo, o tempo que esse paciente leva para ser diagnosticado e estar na mesa do cateterismo é pequeno em relação a outros lugares. Às vezes a gente está aqui em Rio Branco, a gente tem ali aquele grupo de WhatsApp ali com os cardiologistas, os hemodinamicistas. Então, é muito interessante ver que às vezes o cara chega ali meio-dia com um diagnóstico de infarto na emergência. Queria até deixar uma observação que os médicos da emergência nossa aqui são muito eficientes, são muito capazes, têm muita experiência. Então, às vezes o cara chega ali meio-dia com diagnóstico de infarto, meio-dia 30, meio-dia 40, ele está com a artéria aberta. Isso é muito importante. Desde que chegou o hemocárdio na cidade, a gente tem que
né, reconhecer isso, já salvaram para mais de 10 mil vidas. Certeza. Mais de 10 mil pessoas que deixaram de ir a óbito por cateterismo, por angioplastias. E hoje nós temos a doutora Alina, a equipe que vem lá de Recife, né, o doutor Rogério. Inclusive, nós queremos aqui prestar toda nossa solidariedade à doutora Regiane Holanda, ao doutor Eduardo Veloso, que está com a filha, né, entubada em São Paulo, e estão em nossas orações. Eles fazem parte do hemocárdio. E depois que o hemocárdio surgiu na cidade, tem o doutor Hélito, depois vem o Vitor, né? E esses foram desbradando de maneira que estão salvando muita gente. Então, o tempo hoje porta-infarto ao cateterismo, ele tem sido muito rápido. E com essa incidência, tem sido muito alto. A pessoa que infarta, necessariamente ela vai para o cateterismo? Infarto é igual a cateterismo, né? Então, o paciente... Por quê? Por quê? Porque o infarto, ele diz respeito, né, ele reflete sobre uma obstrução de alguma das artérias do coração, né? Isso aí geralmente reflete no eletrocardiograma ou não. E a gente costuma dizer na cardiologia que tempo é igual a músculo cardíaco. Então, quanto mais tempo o paciente passa sem desobstruir, sem desentupir esse vaso, né, mais parede cardíaca se perde ali. Então, diagnóstico de infarto, a gente precisa estudar esse paciente, estudar a anatomia das artérias dele. Então, você está falando, infartou, rapidamente tem que fazer o cateterismo. A gente precisa fazer o cateterismo até 12 horas. Não quer dizer que vai colocar um stent. Não. O stent de angioplastia. O stent já é o tratamento. Já é o tratamento, mas desobstruir. E o que obstrui? Isso é uma pergunta leiga, claro que eu cometo, mas eu quero que a população entenda, todos entendam. O que obstrui a artéria? É gordura? É o sódio? É a pressão? É placas? O que obstrui e que a pessoa deva evitar para não infartar? De 65 a 70% dessas placas são de placas ateroscleróticas, né? Então, geralmente são placas de gordura, de colesterol que vão crescendo ali de maneira progressiva, insidiosa. Obviamente, isso não cresce do dia para a noite. Aquela placa se instabiliza, né? E aí ela causa ali um trombo. Geralmente obstrui, né, o fluxo sanguíneo e aí o paciente sente dor. Nessa obstrução, começa a morrer células do coração e esse é o verdadeiro infarto. Exatamente. Eu queria só fazer uma observação. Você tinha comentado a respeito de como as coisas melhoraram aqui no Acre, né? E às vezes muita gente nega isso, né? Tem gente que a maioria das vezes prefere dizer que não tem avanço nenhum, mas a gente que passou um tempo aqui, voltou, a gente percebe que alguma coisa melhora, né? Isso foi um dos motivos da gente ter voltado para cá também, porque a gente acredita muito no progresso da saúde do Estado, sabe que ainda se tem muito a fazer e a gente não pode negar os avanços que teve aqui com relação à questão do cateterismo, com relação à questão da equipe de cirurgia cardíaca que chegou aqui nos últimos anos. A gente consegue fazer muito mais coisa que há 10 anos atrás não conseguia. Igor, falo uma coisa para você, eu sou muito grato a toda a equipe do pronto-socorro. O pronto-socorro, ele merece toda a moção de aplauso possível, aquela equipe de enfermagem, fisioterapeutas, médicos, né, intensivistas, desde ali da doutora Iris, doutora Márcia que está na intensivismo, a equipe toda da Samila que está na emergência, né? Unidade do pessoal da UDT, do Tiago, né? Tiago é o chefe de equipe, Tiago cardiologista, você faz parte. Hoje o nosso chefe Rodrigo, é o Vitor. Né? Hoje é o Vitor. Isso. Hoje está o Vitor, tem o Vitor, tem o Tiago, tem você, né? Tem outros mais que falam, né? O Wellington, né? O Rodrigo Gonçalves, que é uma pessoa maravilhosa, médico de excelência. A gente, graças também, a Deus, tem um time muito bom. Hoje tem uma equipe, um time maravilhoso. Estou muito satisfeito, graças a Deus, com o meu trabalho aqui. E esse time, ele está ali 24 horas para atender infarto? 24 horas tem alguém ali disponível, ninguém... sempre tem alguém ali olhando para ver se infartou, se não infartou. Às vezes o cardiologista que está no plantão, às vezes está ocupado fazendo outra coisa. O outro cardiologista que está ali no grupo dá uma opinião, dá uma ajuda. Então a gente pede muito a opinião dos colegas. Sempre são decisões que são muito conjuntas, né? São decisões que são ali da equipe, quando tem alguma dúvida, obviamente. Então assim, sempre tem alguém disponível para tratar o coração. A gente costuma falar que aqui no Acre, né, você tem um suporte cardiológico 24 horas. Igor, além do infarto, o que mais você atende na emergência? Que na emergência não chega só infarto, não. Chegam outras coisas também, né? O que mais você atende além do infarto? Depois das síndromes coronarianas, né, infarto, angina, a gente tem atendido muita arritmia também, né? Principalmente em jovens. A gente quer até abrir uma observação também, Fabrício, para hoje mesmo, né, eu tive contato com um paciente que teve uma arritmia muito importante só pelo uso de energético.
Então os jovens estão tomando cada vez mais energético, às vezes a dose de café extra também, uma dose muito alta de café o dia todo pode dar arritmia. Né? Tem gente que está tomando energético, né, um de manhã, um de tarde, um de noite, assim, a gente tem visto muito essas arritmias em pessoas jovens. Qual é o sonho do Igor para a área cardiológica do Acre? Cara, o sonho do Igor é que a gente possa progredir ainda mais, que a gente possa fazer ainda mais procedimentos que ainda não faz, que a gente consiga estabelecer e desenvolver a área acadêmica, que a gente consiga desenvolver a parte de estudos e de pesquisa aqui. A gente tem uma população muito rica aqui, a gente tem um pronto-socorro interessantíssimo do ponto de vista acadêmico, onde chega de tudo para os alunos verem. A gente quer trabalhar muito essa parte também, né, para poder dizer que o Acre está na ponta do cenário nacional, né, que o Acre presta um bom atendimento na cardiologia e que a gente está no mesmo nível dos grandes centros. Um dia eu quero chegar a dizer isso. O Igor atende hoje no particular onde aqui no Acre? Hoje eu estou atendendo na Cardiovida, né, lá com os meninos lá ali perto do pronto-socorro, de Isso. frente do Oscar Churrascaria. Isso. Todo mundo conhece, é um local excelente. Né? atendendo Igor, ali. suas considerações finais. Assim, eu gostaria muito de agradecer ao convite, né, a oportunidade de estar aqui, da gente bater esse papo legal. A gente já conversa tanto aí nos plantões, nos trabalhos da vida, então hoje a gente poder dividir isso aqui com a população é muito gratificante, né, até para estar me apresentando para a população, né, tem muita gente que ainda não me conhece, tem muita gente que não sabe que eu voltei a estar aqui. Então gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que eu sou realmente mais um que chega para somar nesse time aí do coração, né, e que a população em geral de Rio Branco e do estado do Acre pode contar comigo, assim como eu sei que pode contar com você também. Nós agradecemos ao médico Igor Dávila, cardiologista, médico do pronto-socorro, médico que atende em Sena Madureira, também está na Unimed e tem o consultório dele ali na Cardiovida. Médico de excelência, com a formação de alto padrão e disponível a atender a população rio-branquense. E você, mais uma vez, pela sua preferência, pela sua audiência, aqui no Médico 24 horas, o AC 24 horas, um grande abraço, que Deus abençoe.